Graça e paz. Eu quero falar um pouco sobre o texto que está aqui em Atos capítulo 5, a partir do versículo 27. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestemos nós expressamente que não ensinasse nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desses homens, deste homem. Porém, respondeu Pedro, e os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nosso Pai ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Então, o que aconteceu aqui? O povo, os apóstolos, eles foram detidos e depois, porque eles estavam sendo realizados vários milagres, o Espírito Santo estava fazendo várias coisas através dos apóstolos. Então, eles foram presos e milagrosamente soltos, certo? E continuaram a fazer aquilo que Deus os mandava fazer. Aí, eles chegaram perto deles e falaram: o negócio é o seguinte, nós já te falamos para você não fazer isso, vocês estão fazendo. E eles falaram: olha, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Então, aqui, eles não podiam desobedecer a Deus. Eles tinham que obedecer a Deus. Mais valia obedecer a Deus. Então, aquilo que nos impede de fazer a obra de Deus, aquilo que nos impede de fazer o que Deus nos mandou, a gente tem que largar para lá e continuar fazendo o que Deus mandou. Obedecer a Deus, certo? A primeira pessoa que nós temos que obedecer, aqui no caso, eram os apóstolos. Depois eu vou ler uma outra passagem que fala sobre essa questão dos apóstolos. Eles tinham que obedecer a Deus. É Deus que cuidava deles. Deus que sabia deles, Deus que mandava neles, Deus que orientava eles. Quando a gente lê mais para frente aqui no versículo 33, fala assim: Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Então, quer dizer, eles queriam a obediência de uma forma que queria até matar os apóstolos. Mas Gamaliel, eu gosto muito dessa passagem, sabe? Gamaliel foi, eu acho que ele foi assim, sábio de tudo. E ele era um homem muito conhecedor da palavra. Tanto fala, né, que Paulo, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, né? Então, Gamaliel virou e falou assim: olha, e disse, no versículo 35, Varões israelitas, acautelai-vos e a respeito do que haveis de trazer a estes homens, porque estes, antes destes dias, levantou-se Teudas. Aí ele falou de Teudas. Teudas se levantou e tudo, falou que era de Deus e não era. Ele não era um homem de Deus. Então, o que aconteceu? Ele morreu e aqueles que seguiram ele. Acabou esse ministério. Aí, mais pra frente, ele fala, ó, depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias de alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu. Então, o que fala aqui? Aí Gamaliel virou para eles e falou assim: olha, e agora digo-vos, quer dizer, Deus, ele deu uma sabedoria a Gamaliel.
para advertir os israelitas a não fazer nenhum mal para aqueles apóstolos. Por quê? Olha só. E agora digo-vos, dai mão a estes homens e deixá-los. Porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Então, Gamaliel, ele temeu, né? Ele temeu, falou, olha, e se esses homens são de Deus, como é que nós vamos fazer? Né? Se eles forem de Deus, vem algum mal sobre nós. Agora, se não for, eles vão perecer como os outros. Certo? Então, depois deles terem batido, né, nos apóstolos, liberaram eles e os apóstolos continuaram a pregar o evangelho. O que eu quero dizer, trazendo para os dias de hoje? Você não tem que ter uma obediência cega a ponto de ver que aquele que te lidera ou aquele que te discipula, né, faça algo de errado e você tenha que apoiá-lo. Não, a sua obediência não tem que ser cega. A tua obediência, igreja, tem que ser a Deus. Se aquilo que o teu líder, aquele que te discipula, aquele que te ensina, estiver correto, amém, obedeça. Agora, se aquilo que ele faz está errado, você tem que primeiro obedecer a Deus. Primeiro você tem que obedecer a Deus, né? Às vezes aquele líder pode fazer uma coisa que não condiz com o que diz as Escrituras. Por isso que nós temos que ser como os crentes de Bereia, examinar as Escrituras. Gamaliel aqui, ele foi usado por Deus para despertar o povo, né? Os que julgam se está certo ou se está errado. Muitos líderes usam essa passagem para falar que a pessoa é desobediente à autoridade. E não é isso que esta passagem diz. Esta passagem diz que se a tua autoridade não está concernente com aquilo que Deus está dizendo, você não tem que obedecer à autoridade. Você tem que obedecer a Deus. Você tem que fugir da aparência do mal. Nós não temos que entrar numa aparência do mal, porque o seu líder está numa aparência do mal. Amém? Então, o que eu quero deixar claro aqui, o principal que eu quero deixar aqui é esse versículo 29 do capítulo 5, que fala assim: porém respondeu Pedro, e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Por quê que mais importa obedecer a Deus? Porque os apóstolos, eles tinham aquele cuidado de Deus. Eles eram cuidados por Deus. A igreja hoje, ela é cuidada por Deus. Você tem líderes? Tem. Você tem que obedecê-los? Tem. Enquanto eles estiverem corretos. Se eles não estão corretos e você percebe isso, você não tem que escandalizá-lo, mas você tem que obedecer a Deus, certo? Você tem que fugir da aparência do mal. Por quê? Porque os tempos do fim estão chegando e nós temos que vigiar com relação principalmente agora, no final dos tempos. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Então, se nós fazemos algo errado, porque o nosso líder está errado, nós vamos concordar com ele,
A salvação dele é individual, a minha, mesmo ele sendo meu líder, certo? Ah, mas o seu líder vai responder por você. Amém, ele responde por mim. Mas se você tem consciência que você está errado, você não pode ter uma obediência cega. Você tem que ter uma obediência coerente. Você tem que ter uma obediência entendendo aquilo que está certo ou aquilo que está errado. Se você tem uma consciência do erro e está fazendo, você está pecando. E se Jesus voltar, ele não vai em cima do teu líder, ele vai em cima de você. Então, a gente não tem que ter uma obediência cega por um líder que está fazendo alguma coisa errada. Nós temos que fugir da aparência do mal, porque às vezes as outras pessoas vão ver a gente fazendo aquilo errado também, né? Então, não vão ter confiança em nós. E, além de fugir da aparência do mal, nós não temos que ter ficar macubunado com uma coisa errada só porque o erro está vindo do nosso líder. Amém? É o que eu quero deixar nesse momento. Graça e paz.